Nosso texto dessa noite está em João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 6. João 14, do 1 ao 6. Podem ficar em pé. Depois de ver algumas versões, eu preferi usar essa versão que eu vou ler essa passagem, mas o sentido do texto é o mesmo que está em todas as Bíblias. João 14, do verso 1 ao verso 6, diz assim: que o coração de vocês não se perturbe, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar para vocês. Quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês sabem o caminho para onde eu vou. Tomé disse-lhe: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que o Senhor abençoe a cada um e nos traga a sua palavra. Podemos assentar. Essa passagem no Evangelho de João, ela está bem relacionada com outras evidências que Jesus vai demonstrando para os seus discípulos quem ele era. Eu preciso trazer um pouco do panorama desse texto para que a gente consiga entender muito bem o que é estar no caminho num mundo de muitos caminhos, como é o que nós estamos vivendo nos nossos dias. Nós estamos aqui diante de uma frase forte de Jesus que está no verso 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Pouco para trás do Evangelho de João, nós vamos encontrar outras vezes Jesus dando evidências de quem ele era de forma mais contundente, usando figuras, usando linguagens, usando formas em que aquelas pessoas que estavam escutando Jesus falar entendiam muito bem o que ele estava querendo dizer. Ele vai dizer que ele é o pão da vida, ele vai dizer que ele é a luz do mundo, ele vai dizer que ele é a porta, ele vai dizer que ele é o bom pastor. E aqui ele está fazendo essa afirmação: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Só que o capítulo 14 de João começa com uma frase intrigante, começa com uma fala de Jesus que tem que me fazer parar e pensar. Ele diz que o coração de vocês não se perturbe. Quando você volta um pouquinho atrás, tentando ver o que o Evangelho de João está tentando demonstrar nesse ambiente preocupante, nesse ambiente aonde as sensações estavam à flor da pele, aonde as emoções estão à flor da pele. Existem coisas que estão acontecendo na caminhada de Jesus. Os discípulos estão percebendo que alguma coisa está mudando. Não era mais da mesma maneira quando eles conheceram Jesus. Quando eles tiveram os primeiros contatos com Jesus, haviam interrogações da parte dos discípulos em saber se aquele homem que os havia chamado era de verdade o Messias, da qual o Antigo Testamento tanto havia falado. Depois de um tempo caminhando com Jesus, essas verdades do Antigo Testamento, daquilo que os profetas haviam falado, vão se mostrando através dos milagres, através das coisas que estão acontecendo. Mas não é só isso. Além dos milagres, além das multiplicações de ações que Jesus vai fazendo no seu ministério, algo vai acontecendo com esses homens. Eles vão se aproximando de Jesus. Eles vão conhecendo esse homem, eles vão conhecendo essa pessoa, eles vão se relacionando com Jesus.
E o relacionamento vai se tornando mais próximo, vai se tornando mais íntimo, as conversas são mais próximas, os papos são mais próximos, eles estão convivendo muito mais com Jesus, o dia a dia vai se passando, eles vão sabendo quem Jesus é enquanto pessoa. E isso vai tornando esses homens mais próximos deste homem chamado Jesus. Essa não é uma experiência diferente de nós, não é. Na nossa vida diária acontece da mesma forma. Eu não vou nem falar do ambiente familiar, que é um ambiente onde subentende que ali já há proximidade. Proximidade de pais para com os filhos, dos filhos para os pais, dos filhos para irmão, um com o outro, há proximidade. Alguns são mais próximos, outros um pouquinho mais distantes, mas há proximidade. Por quê? Porque a convivência, ao dia a dia, todos estão se vendo todos os dias, dormem na mesma casa, comem da mesma comida, assistem os mesmos filmes, vão para os mesmos lugares, cumprimentam os mesmos parentes. Então isso vai se tornando mais próximo. Quando você sai do ambiente familiar e vai para um ambiente de trabalho, o relacionamento não muda. Você se aproxima daquelas pessoas que são próximas ou que começam a se tornar próximo de você. E a proximidade, o relacionamento vai estreitando, a amizade vai se consolidando. Você vai conhecendo mais essa pessoa, conhece mais sobre a família, conhece mais sobre o ambiente de trabalho, conhece mais sobre sua formação. E quando vem a notícia que pode de repente trazer surpresa a você, essa pessoa chega para você e diz assim: olha, eu preciso te dar uma informação, uma notícia, daqui 1 mês, 2 meses eu vou embora. Você fala: não, pode ser um negócio desse? Nossa, é tão difícil encontrar um amigo, achei um amigo agora e você vai embora. Que notícia chata. Já aconteceu isso com você? Já, eu tenho certeza. Já aconteceu comigo. E a gente estar próximos a pessoas e de repente essa pessoa ir embora. E você... Bom, hoje está muito mais fácil você manter essa ação de intimidade, de proximidade, de companheirismo. Mas antigamente era um pouco mais difícil você saber contato, saber a informação dessa pessoa. Eu vou voltar lá no momento quando você mandava o fax, quando você ia ao correio, para o correio mandar uma mensagem telegrafada, que um carteiro ia até a sua casa para levar aquela informação. A informação demorava mais tempo para chegar, de repente era de um dia para o outro. Então ter informação dessa pessoa que está próximo de você se tornaria muito mais difícil. Agora, tomar conhecimento de que essa pessoa que você tanto ama vai morrer, pior ainda. Ainda mais para aqueles discípulos, além da proximidade e da amizade, era o conhecimento que eles acabaram de ter de que aquele homem era o Messias. Pronto, aí a interrogação na cabeça era muito maior, porque segundo os profetas do Antigo Testamento, o Messias viria definitivamente para estabelecer o seu plano de governo, para estabelecer o seu reinado, para estabelecer o seu domínio. E agora esse homem, com a qual eu caminhei 1 ano, 2 anos, estou indo no 3º ano de caminhada com ele, chega para mim e começa a dar sinais de que alguma coisa vai acontecer. Se você olhar nos versos atrás, essa não era uma preocupação que tomou o coração dos discípulos, também era uma preocupação que tomou o coração de Jesus. No capítulo 12, verso 27, o texto vai me dizer que, ora, Jesus dizendo: o meu coração está perturbado, porque chegou o momento de eu dar a notícia que eu sabia que o momento chegaria para eu falar, que era o momento da minha partida. E esse momento de aflição, esse momento de tristeza, porque a palavra perturbado, ela tem vários significados, e um dos seus significados é justamente aflição, tristeza, sabe, angustiado, aquilo, eu sei que eu vou morrer. Pelo menos o pouco que eu conheço de todos que estão aqui, nenhum de nós, incluindo eu, recebemos uma notícia de que vamos viver mais 30 dias ou mais 15 dias, e você agora é obrigado a sair dando essa informação para todo mundo.
É o que Jesus sabia. Ele sabia que o momento dele estava se aproximando. Ele sabia que a sua hora, como diz no verso 23 do capítulo 12, a hora dele estava chegando. E ele mesmo diz: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, como continuará ele só? Ele diz essa verdade, mas logo abaixo o coração dele está aflito. Ele não é Jesus? O coração dele está aflito. E não para por aí. Quando você vai um pouquinho mais à frente, você vai encontrar novamente no capítulo 13, no verso 27. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se profundamente e declarou: em verdade, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Alguém que está aqui no meio desse grupinho de 12 homens vai me trair. E se você continuar a leitura, você vai perceber que eles ficam atônitos. Um olha para o outro e começa a dizer: quem? E a frase não era de pergunta, o olhar era de interrogação. Quem é esse homem? E Pedro é o que toma a primeira atitude. Ele olha para o discípulo amado de Jesus e faz um sinal com os olhos, com um gesto, e diz assim: pergunte para ele quem é esse homem que vai o trair. Por quê? Porque eles não queriam saber daquela notícia difícil de que Jesus estaria definitivamente partindo. E Pedro e João, segundo se entende que é o discípulo amado, reclina-se, porque ele já está ao lado de Jesus. Ele reclina-se no peito de Jesus e pergunta, está lá no verso 25 do capítulo 13, quem é? Quem é ele? E Jesus não pestaneja. Jesus responde: aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato, esse vai me trair. E eles molham o pão. Jesus pega aquele bocado de pão e dá para Judas Iscariote. Está na cara revelada quem seria o traidor, mas eles não conseguem perceber. Só que a frase continua: e Jesus está profundamente perturbado. E a sequência do texto vai seguindo, aonde Simão Pedro interroga Jesus, porque Jesus está dizendo que ele vai partir. Jesus está falando que aqueles que guardarem o mandamento, aqueles que o amam de verdade, como Jesus os havia amado de forma tamanha, esses são verdadeiramente os seus discípulos. Gente, vamos parar um pouco, vamos pensar como pessoas. Você está fazendo parte de um grupo de homens, de mulheres, aonde tem uma pessoa com uma representatividade muito importante para você. Você quer saber de tudo, menos que essa pessoa vai morrer. E agora essa pessoa dá uma declaração alarmante. Existem pessoas perseguindo Jesus. Jesus está dando sinais que vai morrer. E agora eu acabo de saber por boca desse próprio Jesus, desse homem, que existe um entre nós aqui que vai traí-lo. Quem é essa pessoa? E esse homem, além de dizer que esse tal irá traí-lo, está dizendo que aquele que verdadeiramente guardar os seus mandamentos e o amar, esse de verdade é seus discípulos. Cá entre nós, vamos ser verdadeiros. Duvido se não tem alguém aqui dentro que não pararia e não ficaria também com o coração turbado, aflito, angustiado, fazendo aquelas autoanálises, ou olhando um para o outro e tentando saber: Tiago deve ter cara, ele, sei não, Jean deve ter cara de, será que é fulano de tal? E o do lado de lá está do lado de lá pensando a mesma coisa. Pedro tem todas as características de ser alguém que possivelmente trairia. Um olhando para o outro e tentando ver sinais, e ao mesmo tempo qualquer movimento que estivesse. Não é uma situação fácil. Olha quanta coisa está acontecendo. E ainda vem essa pessoa e diz: Senhor, para onde você vai? E Pedro pergunta, e Jesus vai e responde: para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora. Pronto, nós estamos seguindo esse homem 3 anos, e agora ele vem e me diz que para onde ele está indo a gente não pode ir. Não, tem coisa errada aí. Não, eu estou tentando levar vocês para esse cenário de interrogação, de confusão, de preocupação, de decisões para serem tomadas. Duvido se tivesse alguém sentado ali tranquilo, de boa. Gente, fique tranquilo.
Vocês conhecem Jesus? Jesus é o Todo-Poderoso. Jesus é o Filho de Deus. Ele sabe o que está falando. Bora ali, seguir, vida que segue. Porque não era isso que estava acontecendo. E Jesus responde. E Pedro de novo indaga Jesus no verso de 37. Senhor, por que não posso te seguir agora? Aí Pedro vem e diz assim: daria minha vida por ti. E Jesus de novo, pá, em cima. Eu tento imaginar esse cenário. Jesus olhando para os discípulos agora com interrogações na cabeça. Interrogações na cabeça. E essas interrogações, ainda mais para Pedro, que acaba de escutar da boca de Jesus que ele o trairia antes que o galo cantasse. Eu duvido, se nós estivéssemos nesse grupo, se nós ficaríamos tranquilos e não tivesse um momento de avexamento, como diz o bom baiano, ficou avexado o ambiente, ficou, sabe, e agora quem é, para onde vai, o que vai acontecer de nós? Eu larguei minha vida há 3 anos, e agora eu vou ter que voltar, como é que eu vou dar as caras agora lá fora? Se esse homem morrer, ele disse que era o Messias, e o Messias, segundo as profecias, tem que acontecer isso. Como é? E agora ele vem dizendo que só é discípulo dele quem o ama de verdade. Pedro se adianta, e Pedro todo mundo conhecia, agora vem e toma essa palavra de Jesus: existe um que vai me trair, e antes que o galo cante, você também vai me trair. Não tem como o verso 14, o capítulo 14 não existir aqui em João. Não tem mesmo. Nós cantamos que Jesus é onisciente, é poderoso, é soberano, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo, a terra era sem forma, e a gente canta isso com muita verdade, porque Ele é isso mesmo, mas na hora que a corda aperta, na hora que o cinto arrocha, na hora que a notícia bate na porta, na hora que as minhas convicções parecem que são colocadas à prova, na hora que as decisões que eu tomei, largar família, largar parente, porque Ele disse, aquele que não abandonar mãe, não abandonar pai, não abandonar isso, e eu nem estou preocupado aqui em fazer uma interpretação para saber esse tipo de abandono. Abandono é abandono, bora deixar esse negócio e vem me seguir. Bora me seguir. Eu abandonei tudo, e agora como é que eu volto para casa? E agora como é que eu bato na porta da casa da minha esposa? Como é que eu bato na porta da casa dos meus pais agora? Tanto é verdade que Pedro, ao negar Jesus, vai fazer o quê? Volta para o mar para pescar de novo. Vamos tentar voltar para a vida que a gente tinha. Vamos tentar levantar e reconstruir aquelas coisas que a gente deixou há 3 anos para trás. Vamos colocar óleo na roda para fazer a carroça andar de novo, porque ficou enferrujado. Minhas convicções estão em parafuso, eu estou em xeque-mate. Pessoas, meus amigos, estão encontrando comigo agora nas vilas aqui, estão me perguntando: e aí? E aí? Jesus ressuscitou no 3º dia. Antes do 3º nós temos o 1º e o 2º. E as perguntas do 1º e do 2º dia? E as chacotas dos vizinhos? E as risadas? Tanto é que todo mundo parece ratos se escondendo dos gatos. Foge, todo mundo desaparece, não vê mais ninguém. Está todo mundo escondido, todo mundo se perguntando: queridos, bora aqui, ó, fazer o texto ficar prático para a gente. Bora, se não fosse a gente também, voltar lá para o marido, para a esposa, chamar os filhos, ó, Jesus morreu agora, acabamos de enterrar. E agora? O que a gente faz? Para onde a gente vai? Eu volto para a faculdade, fazer o quê? Vou continuar a vida que segue, pai? Sim, mas e agora? Foram 3 anos que você abandonou aí os estudos. E agora? E a pescaria? Tem gente que está na sua frente, ó. Enquanto você estava com o negócio andando, você parou 3 anos, tem gente que está andando, tomou o seu lugar, o seu ponto, você perdeu o ponto. Perdeu o ponto, e agora? Quem é o Cristo, o único caminho em um mundo de muitos caminhos agora? Então, para entender esse cenário, você consegue se encaixar dentro desse cenário? Você consegue se ver também se interrogando, se perguntando:
Porque se você não se interroga, eu me pergunto, e não foram nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro, foram várias as vezes que eu me parei perguntando, e agora, Ricardo? Eu tinha uma biblioteca de aproximadamente 5.000 volumes, e agora, o que eu faço? Meus livros estavam todos encaixotados, e agora? Virei para a Esté e disse assim, bom, esses livros me auxiliaram durante muito tempo nos meus estudos. O que é que eu vou fazer? Vou me desfazer deles. Vou vender tudo e vou procurar meu rumo. Gente, eu vendi 4.700 livros para a Igreja Assembleia de Deus Missionária em Feira de Santana, na Bahia, para um seminário teológico. E com o dinheiro que eu vendi aqueles livros, eu comprei uma televisão, um rack, uma máquina de lavar e uma geladeira. E o resto eu não lembro o que foi que eu fiz. Eu acho que nem deu, foi isso que eu comprei. Voltei. E agora? Você tem interrogações? E agora? Quem é o Cristo? O único caminho em um mundo de muitos caminhos, muitas vozes, muitas perguntas. A primeira questão que eu quero colocar é a seguinte: corações aflitos e perturbados precisam de fé e precisam crer. Corações aflitos e perturbados precisam de fé. Jesus chega e olha aquele ambiente, mesmo ele estando aflito, como diz o próprio João vai dizer, das vezes em que Jesus esteve aflito, com o coração apertado, ele está lá no Getsemane orando. A Bíblia vai dizer que o seu suor vai se tornando em gotas de sangue. Ele deixa um grupo de amigos um pouco distante. Ele fala para esses amigos: orem enquanto eu vou ali. E vai. E ele dobra os joelhos. Eu estou fazendo a cena na minha mente com imagens de talvez vários filmes que nós já assistimos. E pela narrativa do próprio texto, é isso que provavelmente acontece. Ou ele se assenta, ou ele se ajoelha, ou ele fica de pé. O formato não importa. O que importa é o que está aqui dentro, a aflição que está aqui dentro. Talvez você não consiga nem ajoelhar. A ação melhor é ficar em pé, porque se ajoelhar não levanta mais. Então Jesus está ali, e a Bíblia vai dizer que o seu suor vai se tornando em gotas de sangue. E Jesus, me parece que ele vai vendo um cenário que ele já sabia, e agora um cenário que ele agora começa a ver novamente. Existem várias coisas que estão em jogo. Quando você não conhece alguém, é difícil morrer por essa pessoa. Não é o que acontece com Jesus. Jesus nos conhecia. Eles, antes da fundação do mundo, a Bíblia vai dizer que o cordeiro já havia sido imolado. Sem esses detalhes, vamos passar para a nossa realidade. Sem você conhecer uma pessoa, dificilmente você morreria por ela. Mas quanto mais você vai se aproximando, quanto mais você vai se entregando, quanto mais você procura fazer tudo por essa pessoa. Se você souber que um amigo seu está em dificuldade, é capaz de você tirar o último centavo que você tem do bolso para ajudar, porque você quer suprir aquela necessidade. Nós conseguimos suprir necessidades, nós conseguimos comprar coisas, nós conseguimos levar pessoas para outros lugares, mas nós não conseguimos barrar a ação da morte. A Bíblia diz que o único que tem poder sobre a morte e que venceu essa morte se chama Jesus. Mas Jesus está à frente agora a uma situação. Ele diz: Pai, todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Agora é a sua vontade, Pai. E ele volta e encontra aqueles homens dormindo, e ele usa a corda e diz: vocês não podem orar comigo. Que o coração de vocês não fiquem aflitos, não fiquem temerosos, não fiquem perturbados, não fiquem agoniados. Creia em Deus. Corações aflitos e perturbados precisam de crer.
precisam de fé. O problema não é apenas externo, o problema não é o que está acontecendo lá fora. O que me aflige não é o outro. O que traz problema para mim não é a situação que eu estou vivendo. As interrogações não estão lá fora, as dúvidas pairam aqui dentro. Joyce Meyer tem um livro muito interessante, O Campo de Batalha da Mente. Muito bom esse livro, quem puder ler, leia. Ela vai falar sobre esse mundo, esse universo que existe aqui, na minha cabeça, que fica degladiando comigo. E eu não estou falando sobre questões da carne, da luta do espírito contra a carne. Eu estou falando das minhas interrogações, das minhas convicções, das minhas certezas, daquilo que eu sempre ouvi Jesus falar, das bênçãos que eu recebi, da minha sogra que foi curada. Pedro tem um ente da família curado. Esses homens viram Jesus fazendo milagres. Você já viu Jesus fazendo um milagre na sua caminhada? Você já viu Jesus fazendo tantas coisas? Mas a pergunta ou a fala que Jesus está aqui é agora um momento decisivo na minha caminhada. E é nesse momento em que Jesus é o único caminho, porque caminhos vão surgir para eu tomar. Pessoas vão bater na porta. Não precisa nem bater na porta, pessoas. É só ligar a televisão. Nossa, meu Deus do céu. Não precisa nem ligar a TV. É só pegar o celular e abrir a internet. Pronto. É mensagem pelo WhatsApp, é mensagem no Instagram, é mensagem no YouTube, é videozinho no YouTube, é TikTok, é não sei o que. É tanta coisa que está ali poluindo e vindo, interrogação, e tá interrogação. Recentemente eu encontrei uma jovem, não a conheço. Encontrei no sentido, eu achei, sei lá como aquele negócio apareceu no meu Instagram. Uma menina que anda questionando a Bíblia de fio a pavio. Ela questiona todos os textos bíblicos. E ela levanta interrogações. Se Deus é isso, por que Deus fez isso? E eu ouvindo assim, falei, meu Deus, eu consigo responder muitas dessas perguntas, são fáceis de serem respondidas. Mas e quem não consegue, quem não tem, quem não está preparado? E se essa pergunta chega na hora em que eu estou aqui, Jesus está indo, Jesus está dizendo que está morrendo, e agora, como é que vai ficar a minha situação? Corações aflitos e perturbados precisam agarrar-se no que crer. E Jesus diz assim, não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam também em mim. A solução de Jesus é clara, óbvia, tangível, crer. A palavra crer sempre vai aparecer, ela tem várias ramificações. É crer, é fé, é fidelidade. O que vai determinar muito da forma como ela está entrando ali, da forma como ela está fluindo, é o contexto. E aqui o crer é, nesse mundo de coisas que está passando na sua cabeça agora, se agarre nesse fio e fique nele. Agarre-se, segure. Em um mundo cheio de caminhos, crer em Cristo me traz estabilidade. Tiago falou uma coisa muito verdadeira quando ele fez o apontamento sobre a escola dominical. A IBD foi meu primeiro seminário. E hoje na lição da escola bíblica foi falado sobre algumas características dos atributos de Cristo. E o professor fez uma dinâmica tentando fazer com que a gente entendesse como é a funcionalidade de um atributo quando a gente atribui características a uma determinada pessoa. Essa pessoa é o quê? Boa. Essa pessoa é o quê? Fiel. Essa pessoa é o quê? Amorosa. É o que na teologia sistemática e bíblica nós entendemos como atributos comunicáveis de Deus ou de Cristo. O que são os atributos comunicáveis? Aquilo que Ele comunica com a gente. O que é que Ele comunica com a gente? Amor, bondade, etc. Ele não comunica onisciência, Ele não comunica onipresença, Ele não comunica onipotência. São atributos exclusivos dEle, características dEle. Então, se esses atributos, aqui está visível,
Jesus tem um coração amoroso, porque Ele é amor. E se Ele é amor, Ele vê que os seus discípulos estão com a mente turba, aflita, preocupada. É como se Ele já estivesse vendo o que vai acontecer. E na oração de Jesus Ele fala: Pai, não deixe que nenhum deles se perca, a não ser o filho da perdição. Senhor, eu já estou vendo como esses discípulos estão ficando. Senhor, eu já estou vendo como o Ricardo vai ficar. Senhor, eu já estou vendo como pessoa ficará. Eu já estou vendo que a caminhada daquela pessoa vai haver espinhos, e ela precisa olhar. E vocês estão percebendo? Os discípulos caminham com Jesus, não estão entendendo nada. Na sequência do capítulo 14, no verso 8, depois de Jesus falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Filipe vai e pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai. Eu sou esse cara aqui. Eu sou esses caras, não tem jeito. Eu estou com as dúvidas também, eu estou cheio de perguntas na cabeça. Eu estou querendo resposta, Senhor. Tu está dizendo que vai embora e a gente não sabe o caminho. Quando eu falo que vou contigo até para onde for, o Senhor diz que eu vou negar. Agora o Senhor diz que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai se não for pelo Senhor. Se vocês conhecessem o caminho, também teriam me conhecido. O meu Pai, desde agora, no entanto, vocês também o conhecem, vocês têm visto. Jesus está falando, Filipe para o discurso e diz: Senhor, dá para mostrar o Pai para a gente? Estamos caminhando 3 anos contigo e tu não levou ainda na casa do Pai. Não é assim que amigos falam pra gente? Qual é tua família? Quem é teu pai? Trabalha com o quê? Dá pra eu conhecer o teu pai? Eu me lembro, em São Paulo, minha filha estava no colégio, acredito que no primeiro ano do ensino médio, e o professor começou a bombar informações existencialistas na cabeça dos alunos. E ela levantava o dedinho e pá, em cima do professor. O professor ia pá, em cima do professor. O professor falava que Adão não existiu, ela pá, Adão existiu. Aí um dia ele falou, no meio da sala, assim, ela contando, tá? No meio da sala assim, ele falou assim: Stephanie, seu pai quem é? Ela falou assim: meu pai é pastor, estuda a Bíblia. É por isso que você tem resposta na ponta da língua. Até aí tudo bem, eu acho. Um belo de um dia eu vou buscar a Stephanie no colégio. Entro no estacionamento, estou de cara com o professor, não conhecia. Stephanie vem na minha direção, o professor aqui. Aí quando ela me viu, ela olhou e viu o professor. Professor, mostra-nos o Pai. Vem aqui conhecer meu pai. Aí eu cheguei assim, ela: pai, esse aqui é aquele professor de história. Esse é aquele professor de história que eu falei que eu conto para o senhor. Aí eu olhei para ele assim, ele falou: e o senhor é o pai dela, né? Eu falei: sou. Aí ele falou assim: parabéns, viu? Sua filha. Aí por quê? Porque ela fala sobre várias coisas. Ela diz que Gênesis, os dias da criação como foram. Eu disse que não era dessa forma, ela disse que era de outro jeito. Eu só pode ter vindo de uma fonte bíblica. Por que eu estou relacionando essa história? Para mostrar que talvez os discípulos aqui estão falando: se o Pai é Ele, se o Pai é aquele, se Ele está dizendo que vai para o Pai, então mostra-nos por favor o Pai. Queridos, quando a caminhada, porque a nossa caminhada não é feita de flores apenas, não é feita de pedras estáveis, não é feita de rua asfaltada sem buraco. No nosso caminho tem trepidação, tem buraco para tudo quanto é lado, tem espinho, tem pedregulho, tem um monte de coisa no caminho, e você não sabe. Você só sabe quando passar por ele. Ninguém aqui sabe qual é o caminho. Ou se alguém souber, por favor, na saída me fale como foi que você descobriu, para eu descobrir o restante do meu. Eu ainda não sei. Eu só sei de uma coisa: o meu Redentor vive. Um destino seguro em meio a incertezas, no verso 2 e o verso 3, mostra que Jesus não apenas oferece um consolo momentâneo, porque no verso 2, Jesus entra numa questão que para mim é muito fundamental. Todo psicólogo, todo psicanalista sabe muito bem, falando um pouco sobre o pensamento de Freud, de Lacan,
Freud, num dos seus livros, vai falar sobre a questão dos sonhos. E Freud vai dar vários significados para sonhos. E uma das coisas que ele vai falar sobre o sonho é que toda vez que você sonhar que você está dentro de uma casa, uma porta trancada, não importa o cômodo, tentando sair, e alguém do lado de fora tentando entrar, Freud vai responder que aquilo é você. O você do lado de fora tentando entrar e o você do lado de dentro impedindo que o você do lado de fora entre. Bom, até aí parece meio confuso. Temos psicólogos aqui na sala, na igreja, né? Então parece meio confuso. Mas ele está dizendo que esse que está impedindo de eu entrar, na linguagem freudiana, seria, ou lacaniana também, seria mais ou menos como se esse que está impedindo você de entrar, está impedindo você de entrar em algum cômodo da sua casa para você vasculhar e tentar mexer ali, para tentar resolver alguma coisa que você está sentindo. Complexo, né? Parece. Mas então quando eu ouço casa, sempre casa dá a ideia do quê? De aconchego. A não ser que haja algum conflito tremendo lá na sua casa. Se não for isso que acontece, casa é lugar de aconchego, de segurança. É onde o pai está, é onde a mãe está, é onde os tios estão, é onde a família está, é onde os irmãos estão, é onde a esposa está, é onde o esposo está. E Jesus diz assim: não fiquem perturbados, creiam em Deus e em mim, porque lá na casa do meu pai há muitas moradas, em algumas versões, ou aqui ele particulariza mais, aposentos. E esses aposentos dá a ideia de tranquilidade. Se isso não for verdade, é uma pergunta que Jesus faz, eu vos teria dito: vou preparar lugar para vocês? E o verso 3, quando eu for e preparar lugar, eu volto e levo vocês comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Um destino seguro, em meio à incerteza, num mundo de muitos caminhos. Jesus diz: eu sou a certeza, eu sou a convicção, eu preparo lugar. Na casa do meu pai tem aposentos para você ficar tranquilo. Então ele não está tirando o problema e deixando você num ambiente de conforto. Ele está apontando que para onde ele vai, lá há segurança para você. Sabe por quê? Porque o problema não vai acabar não. O problema não vai acabar. Logo daqui a pouco aqui, o negócio vai ficar estranho, porque o que iria me entregar já saiu. Já saiu. Ele já está em algum lugar, revelando o meu próximo lugar. Os soldados vão aparecer, eu serei capturado, serei levado para ser julgado, serei condenado, vou estar no ambiente de cruz. Isso daqui é nós já sabendo de todo o cenário. Jesus já sabia o que iria acontecer. Vocês serão dispersos, serão levados como ovelhas para o meio dos lobos. Vocês perderão família, vocês perderão amigos, vocês perderão a estabilidade. Eu pergunto para você: cadê o ambiente de segurança nessa palavra? Não se turbe o vosso coração, sendo que tudo que vem para frente é só pedra, é só perseguição, é só. E Jesus diz: na casa de meu pai há moradas. Ele consolida essa certeza de segurança eterna. A segurança eterna, meu querido, não é uma utopia da cabeça de algumas pessoas que ficam dizendo isso. A Bíblia vai dizer, Paulo falando lá em Coríntios, se Cristo não tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, a nossa pregação seria em vão. Ele é o primogênito dos que ressuscitam. Ele ressuscitou para que eu e você também tenhamos essa convicção de uma certeza de ressurreição. Então a morte não é o fim. Nessa palavra, que o coração de vocês não se perturbe, creiam,
não deixe de duvidar. Jesus vem dizendo, até chegar aqui no capítulo 3, no capítulo 14 de João: eu sou a luz do mundo, a luz chega e resplandece nas trevas, aquele que vê a luz, aquele que anda na luz. Jesus vai dizendo: aquele que me obedece, aquele que me ama, aquele que aborrece. Agora o funil está ficando mais estreito. Ele vai mostrando que caminhar e servir a Ele é ouvir, é saber que existem vozes e mundos sendo oferecidos e caminhos sendo oferecidos nessa nossa jornada. Mas nós precisamos ser como aquele cristão, rumo à cidade celestial. Eu continuo aqui carregando, existe um fardo, que esse fardo agora não é meu, mas nesse caminho vão aparecer diversas situações, tentando me fazer desistir. Entre para cá, vire para lá, pare de andar, desista do que você está fazendo. Deus não te chamou para fazer isso. Eu ouvi de um colega, vocês vão dizer colega, mas foi um colega, né? Um amigo, amigo não, colega na faculdade, me dizer, quando ele soube que eu era pastor, ele chegou para mim e falou assim: você quer um conselho? Eu falei: dizem que se conselho fosse bom, não se dava, vendia, mas pode dizer, você tem a liberdade de falar. Ele disse assim: meu conselho para você é: pendure as suas chuteiras. Pegue as suas chuteiras e pendure. Siga outra vida. Vá por esse outro caminho aqui. Esse caminho aí não vai te levar. Ele não disse não vai te levar. Esse caminho te trouxe até onde te trouxe você. E trouxe você aí nesse ponto onde você está. Meu conselho para você: pendure a sua chuteira. Ele não só mostra o caminho, mas ele garante que nós chegaremos. O meu não mudou aqui, então eu vou olhar pelo meu. Sendo assim, o que é que a gente vai encontrar nessa vivência desse caminho? Que o coração de vocês não se perturbe. Eu encontro consolo, eu encontro promessa do Senhor, e eu encontro também esperança. Que os corações de vocês não se perturbem. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Eu vou preparar lugar para que vocês estejam também comigo. Acho que travou aqui, ó. Para que vocês estejam comigo. Eu sou então o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E essas verdades vai consolidando a minha caminhada e revelando então 3 dimensões fundamentais nessa minha relação com Jesus. A primeira dimensão é a dimensão do caminho. E esse caminho mostra que viver o caminho com Jesus é viver um caminho exclusivo. Difícil, mas exclusivo. Por que exclusivo? Porque Jesus não apenas mostra o caminho, Ele próprio é a ponte que liga essa humanidade caída a viver uma relação com o Pai. Porque Ele diz: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu estudei filosofia e eu conheço vários pensadores que vão tentar negar a existência de um caminho seguro em Jesus. Por que eles vão tentar negar? Porque eles vão dizer que não existe um único caminho, existem caminhos, existem possibilidades, existem várias outras alternativas, existem vários outros meios de você chegar ao eterno, ao soberano, ao Criador, ao homem lá de cima, como eu já escutei algumas pessoas dizerem. Existem várias possibilidades, mas a Bíblia vai me mostrar que todas essas possíveis possibilidades
que demonstram revelar que existe um Criador que se preocupa, um Criador que fez e que criou todas as coisas. Ele tem formas de tentativas de se aproximar a Ele, mas essas formas são negadas por Ele mesmo. Por que por Ele mesmo? Porque alguns dizem que esse tal Criador criou tudo e deixou o mundo à deriva, virou as costas para esse mundo e foi viver a sua vida ou criar outros universos. Nenhuma dessas possíveis alternativas apresentadas pelos muitos caminhos que se apresentam conseguem aplacar as interrogações que existem aqui dentro. Nós estamos falando de filosofias, de pensamentos humanos e aqueles que são gerados por nós mesmos. Eu já ouvi vários cristãos, irmãos, dizerem para mim que tem as suas próprias formas de se aproximar de Deus. E aí quando você vai ouvir essas formas para se aproximar de Deus, nenhuma delas é reconhecendo Jesus. Porque o que Jesus diz é: creia em Deus, creia também em mim. Ele vai dizer: ninguém vem ao Pai se não for por mim. João 3,16, que nós gostamos de dizer todo momento para todas as pessoas, é: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o verso 18, o verso 19, o verso 17 e ele tem amparado em todos os outros versos do capítulo 8, do capítulo 9, do capítulo 12, do capítulo 13, do capítulo 14, do capítulo 15, vai dizer as mesmas coisas. Se você não crê no unigênito Filho de Deus, já está condenado. Não tem alternativa, não tem meio termo, não tem porta de escape, não tem janela meio aberta, não tem outra maneira de se aproximar de Deus se não for seguindo o caminho de Jesus. Por isso que esse é um caminho exclusivo, porque Jesus mostra o caminho e Ele é a ponte que liga você a esse caminho. Ele é a ponte que liga você no caminho para fazer com que você chegue a Deus. É uma caminhada exclusiva, porque ela está amparada no conceito da reconciliação. Através do sacrifício de Cristo, o muro da separação foi derrubado. Isso parece ser um conceito estranho para a gente. Da mesma forma que falar que Jesus é o Cordeiro de Deus é um conceito estranho. Porque é um conceito estranho e meio que normal. Porque a gente está meio que acostumado a ver animais serem imolados, vaca ser morta, porco ser morto, esses animais, galinha ser morta. Parece ser simples. Qual é o conceito que isso revela para a gente? Que amor é esse que entrega o seu próprio filho? Que amor é esse? Que amor é esse que se torna pessoa para morrer por mim? Que amor é esse? Como é que isso se externaliza? Quanto é que Jesus se preocupa com você? Ele se preocupa com a sua dor. Ele te vê no caminho parado, chorando. Ele viu a sua aflição. Ele sabe da sua dificuldade. Ele sabe dos seus medos. Jesus conhece, mas Ele diz: na casa do meu Pai, creiam em Deus, há muitos aposentos. Eu irei, prepararei, voltarei e levarei você para estar comigo. Mas não se esqueça, no mundo você vai ter aflição. Não pense que você entrou numa jornada fácil. Quem assistiu O Senhor dos Anéis nas 3 versões, na trilogia do Senhor dos Anéis, vai saber que o caminho do Frodo não foi o caminho fácil. Quem assistiu a trilogia vai se lembrar que no último momento, Frodo está praticamente exaurido. E ele tem ali um amigo que o carrega até aonde ele precisava chegar.
E Frodo busca lá do seu íntimo forças, porque ele era o único que poderia segurar aquele anel e jogar o anel para acabar com ele. E ele pega, dá os últimos passos e joga aquele anel, e o anel é destruído. Não existe caminho fácil, não existe jornada fácil. Filosofias mundanas no caminho, mundanas que eu digo, filosofias diversas vão entrar no teu caminho. Ideologias vão entrar no teu caminho, conceitos vão tentar destruir as tuas convicções, mas Jesus vai dizer para você: creia em Deus, porque no processo da reconciliação, através do sacrifício que eu realizei, eu derrubei o muro que separava você de mim. Nesse caminho, a verdade, ela passa a ser uma revelação plena. A verdade não é mais a sua verdade. Pega a sua verdade e joga na lata do lixo. Entenda bem. Eu vou até usar a palavra do Tiago. Entenda bem o que eu estou falando, tá? Pegar a verdade, pegar os seus conceitos. Não são seus valores, aquilo que você traz do pai e da mãe. Não é nada disso, não. São aquelas verdades, aquelas coisas que eu tenho para mim que é assim. Eu aprendi assim, é desse jeito, eu ouvi falar dessa forma. Isso é tão verdade, que são essas verdades que você diz que são as suas verdades, que atrapalha você de se aproximar da verdade. Porque na hora que a notícia chega, você entra em desespero. Na hora que falta alguma coisa, você entra em desespero, começa a chorar. É óbvio que a gente vai chorar, mas o desespero é uma clara demonstração de que eu estou talvez titubeando na minha processo de verdade. Reconciliação foi um sacrifício que Cristo foi e realizou uma vez. Os seus pecados estão perdoados. Acabou. A Bíblia diz que deles Deus não se lembra mais. A verdade me traz libertação, porque conhecer essa verdade me liberta do homem enganoso que eu acredito que sou. Me liberta. Vocês não me conheceram com 30 anos, 22, 23, 24, 25 anos, 26 quando eu entrei no seminário. Você até me conheceu. Eu posso dizer que hoje me tornei um pouquinho melhor do que eu era depois que eu saí do seminário. Porque a verdade transforma o homem, vai transformando, vai transformando. Não há perfeição na minha caminhada, há um processo de transformação da cabeça aqui, ó. Não são as minhas verdades, são as verdades do Senhor. Liberta-me dessa maneira e desse homem enganoso e cheio de ilusão, e firma-me numa rocha confiável em meio à incerteza dessa cultura que a gente vive. Gente, é uma confusão. Eu tenho certeza que você às vezes fica meio calado quando vai falar sobre ideologia de gênero, quando vai falar sobre essas verdades que têm sido apregoadas por aí, porque hoje a gente fica meio que receoso em dizer determinadas coisas, soltar determinadas palavras. Eu peguei essa ilustração para tentar demonstrar que a minha firmeza é saber que eu estou numa rocha confiável em meio a essa cultura que tenta fazer com que o meu caminho seja totalmente diferente. E por último, a vida. Eu vim para que tenham vida eterna e regeneração, que é a vitória sobre a morte e, como eu disse, a garantia da ressurreição. Se hoje qualquer um de nós morrermos, eu e você teremos que ter a plena convicção de que estaremos com o Senhor. Por quê? Porque Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou o único. Não existe outra pessoa que dá vida. Eu sou o único.
O que é que Jesus então disse para aqueles discípulos? Lendo todo o contexto, porque não está aqui, mas conhecendo a narrativa joanina, todo esse contexto do 14, 15, 16, Atos dos Apóstolos, 1ª, 2ª e 3ª João, porque são esses homens, é desse contexto que eu estou falando, nós vamos ver que a caminhada desses homens não foi uma caminhada fácil, mas eles nunca mais perderam a convicção e a certeza de quem era Jesus. A sua caminhada não é difícil, a sua caminhada não é fácil, e não será fácil, mas tenha plena convicção de uma coisa. A gente vai cantar aquele hininho muito conhecido. Não, vamos cantar não, só vamos relembrar. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal, e eu entro no temporal, mas tudo vai muito bem. Vamos colocar em pé. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.